Fala galera, beleza? Vamos falar agora um pouco sobre potencial de repouso. Lembrando que a membrana ela vai estar envolvida por água, e nessa água vai estar dissolvido alguns íons, em proporções diferentes. E eu coloquei nessa imagem em tamanhos diferentes para você ver a diferença de concentração. Então o sódio, que é o Na, o cloreto, que é o Cl, e o cálcio, que é o Ca, eles vão estar em níveis mais elevados no meio extracelular. E o potássio, que é o K, ele vai estar em níveis maior no meio intracelular. E essa diferença de proporção entre os íons vai gerar o gradiente de concentração. Só que na membrana existe uma força que não permite a passagem dos íons do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, que seria a difusão. Só que isso não é possível, porque a membrana é uma bicamada fosfolipídica, que é impermeável tanto aos íons quanto à água. Então, somente o gradiente de concentração não é suficiente para que tenha essa passagem de íons. Ela vai precisar de um canal. Para isso, vai existir proteínas nessas membranas, que são as proteínas transmembranares, que vão servir como os canais. E esses são os canais iônicos, que vão existir 3 tipos. Canais de extravasamento, que eles vão ser os canais que, quando a membrana vai estar no normal dela, vai acontecer a passagem. Então seria no repouso. Eles vão sempre estar abertos quando está tudo certo com a membrana. Existem os canais dependentes de voltagens, que eles vão exigir de uma corrente elétrica para que ele se abra. E também vai ter os canais dependentes de ligantes, que, igual aos canais de voltagem, eles só vão se abrir se tiver alguns sinalizadores químicos. E para a gente entender melhor o potencial de repouso, vamos pensar que existe somente o canal de extravasamento do potássio, que vai ser melhor para a gente entender. Quando o canal de extravasamento está aberto, vai acontecer um efluxo de potássio para fora da célula, seguindo o gradiente de concentração, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Só que esse potássio ele tem uma carga, porque ele é um cátion, então ele tem uma carga positiva. Quando ele sai pelos canais, ele vai levar com ele alguns ânions orgânicos, que são enzimas e outras coisas que têm dissolvida dentro do meio intracelular. Só que esses ânions representados pelo A-, eles são macromoléculas e eles não conseguem passar por esse canal de potássio. E como eles não passam, eles começam a gerar um acúmulo de carga negativa na parte interna da membrana. Até que chega um momento, essas duas forças de sentidos opostos se igualam, tanto a força química da difusão quanto a força elétrica dos ânions orgânicos. E nesse momento vai cessar o efluxo de potássio, já que o sistema está todo em equilíbrio e a mesma quantia de potássio que sai está entrando. Só que com esse equilíbrio gerou uma polarização na membrana, pois ela ficou mais negativa no meio intracelular do que o meio extracelular. E esse potencial ele é medido em milivolts. E o valor dessa passagem de um íon pelo canal permeável e a parada do efluxo vai ser chamada de potencial de equilíbrio ou potencial de Nernst. Que no caso do potássio, o potencial de equilíbrio vai ser de mais ou menos menos 80 milivolts. Só que ele pode variar de acordo com algumas literaturas. O Guyton, por exemplo, ele cita que esse potencial de equilíbrio é de menos 94 milivolts. O Kendall, que é um outro autor, ele vai citar que é de menos 75 milivolts. E o Beer de menos 80. Isso acontece porque eles usam alguns estudos diferentes. Enfim, ou seja, a parte interna fica com menos 80 milivolts, usando o que o Beer citou. Só que na maioria dos neurônios do sistema nervoso central, o valor costuma ficar entre menos 60 e menos 70, que vai dar uma média de menos 65 milivolts. Só que se você perceber, existe uma diferença do menos 80 milivolts dos canais de potássio para o menos 65 milivolts, que é a potencial de membrana da célula neuronal. E essa diferença ela vai existir porque existem outros canais que atuam junto com o canal de potássio, que seriam os canais de sódio, que ele vai funcionar de uma maneira inversa ao canal de potássio, porque ao invés de sair, ele vai estar entrando o sódio. Só que quando o sódio entra, por ele ser positivo, ele vai arrastar com ele cargas negativas para a face externa da membrana, que vai acontecer um acúmulo de carga negativa na face externa,
deixando o meio interno mais positivo, que vai ser um potencial de mais 60 mV. Mas também existe o canal de cloreto, que ele vai puxar as cargas positivas para a parte externa da membrana, com potencial de mais ou menos menos 60 mV. Então, esse potencial total de repouso, de menos 65 mV, da célula do neurônio do sistema nervoso central, ele é uma resultante de cada um desses canais combinados, principalmente do sódio e potássio. Só que tem que lembrar que a membrana ela vai ser mais permeável ao potássio por ela ter mais canais de potássio. Por isso, é o potássio que vai ser o maior determinador desse valor, de menos 65 mV. Existe também um outro tipo de proteína que ela vai transportar os íons contra o gradiente de concentração, que são as bombas iônicas. A mais famosa delas é a bomba de sódio e potássio. Ela vai converter ATP em ADP. E a energia utilizada dessa quebra vai fazer com que saia 3 sódios e vai fazer com que entre 2 potássios. Vai ajudar a negativar a face interna da membrana, que vai contribuir para manter esse potencial de repouso em menos 65 mV. Então seria esse o mecanismo de potencial de repouso, a saída dos íons pelos canais específicos e a ação da bomba de sódio e potássio para manter essa negatividade do meio intracelular e manter esse potencial de repouso de menos 65 mV.